Olá, queridos casais da BMC, não é mesmo? Nós estamos com muita saudade de vocês, com saudade de encontrarmos, como nós sempre encontramos lá no nosso salão, lá em cima, na igreja, no templo, né? Lá no refeitório da igreja. E nessa quarentena, nós estamos aqui agora tentando passar alguma coisinha para vocês, né? E eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, esse tempo de quarentena que nós estamos passando. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos por esse privilégio que temos de podermos estar, pelo menos comunicando online, nós podemos ver o rostinho de cada um, ouvir a voz, ó Deus, e nós temos esse privilégio, Senhor. Abençoa-nos neste momento que vamos estar compartilhando com os casais da igreja, compartilhando com os nossos irmãos e amigos, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar esse tempo precioso, porque nós precisamos da Tua bênção, precisamos, ó Pai, da ministração do alto. E nós colocamos cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém, não é mesmo? No final do ano de 2020, a última reunião nossa, o tema foi é melhor o fim das coisas do que o princípio. Não sei se vocês se lembram, aqueles que estiveram lá, se vocês se lembram, não é? Quando eu falei sobre Salomão, quando Salomão escreveu isso, que melhor é o final das coisas do que o princípio. Porque o princípio às vezes é muito bom e o final é ruim, não é? Mas às vezes o princípio é difícil e o final é bom, não é mesmo? Então nós falamos sobre isso no final do ano de 2020, que foi a nossa última reunião de casais ali na BMC. No princípio do ano, em janeiro, nós tivemos a nossa primeira reunião de casais e o tema foi como estamos começando o nosso ano. Como estamos começando. Aí veio o coronavírus e parou tudo, não tivemos mais a nossa reunião e estamos todos, cada um na nossa casa. Então, eu e a Áurea, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma palavra hoje. Como é que nós estamos continuando? Principalmente nesse período de quarentena, em que nós temos que estar juntos na mesma casa o tempo todo, às vezes sem poder trabalhar, e temos que estar juntos, não é? Deus permitiu isso aí para que nós pudéssemos nos forçar a cada um de nós e podermos estar juntos, né, o tempo todo. Então, como que é que nós estamos fazendo durante essa quarentena? Como que nós estamos dando continuidade no nosso casamento, no nosso relacionamento, com a nossa família, com tudo na nossa vida? E hoje nós vamos falar sobre vida a dois, a união conjugal, né? Marido e esposa. Você quer ler a primeira pergunta nossa? Sim. Olá, tudo bem? Daqui a pouco nós vamos encontrar ao vivo e a cores. Isso. O que leva duas pessoas a decidir se casar, viver juntas, fazer um pacto, uma aliança, um compromisso de comprar casa, alugar uma casa, comprar um carro, ter as coisas em comum, criar até filhos? O que leva? O que leva duas pessoas a tomar uma decisão tão séria? Realmente é uma decisão muito séria, né, Áurea? Quando você decide viver com uma outra pessoa, construir uma vida com a outra pessoa, e às vezes até ter filhos, como nós tivemos 2 filhos, né? E o que é que nos leva a tomar essa decisão tão séria? Porque é uma decisão séria. Às vezes, até mesmo para você conseguir um roommate, né? Não é fácil, porque não é fácil viver com uma outra pessoa diferente, às vezes você nem conhece direito. Então, o que é que nos leva a tomar essa decisão, até mesmo de casar como nós casamos, não é? De construir uma vida juntos e de continuar juntos. O que é que leva? Existem 2 fatores importantíssimos. 2. O que deveria ser primeiro e que precisaria ser primeiro é o amor.
não é? Porque quando nós sentimos amor por uma pessoa, quando nós sentimos essa atração de amor, de carinho, de gostar da pessoa, a ponto de querer construir uma vida com ela, de viver com ela, de casar, sair cada um de nós da nossa casa e vivermos juntos na nossa casa, o amor é uma coisa muito forte, não é? Tanto que a Bíblia fala lá em Cantares que o amor é forte como a morte, né? A morte, quando ela vem, ela chegou. Não tem remédio, não tem médico, não tem ninguém que possa evitar a morte. E o amor é a mesma coisa. O amor chegou, então, tanto que muitos falam assim que o amor é cego, né? O amor é cego. Mas o que acontece é que muita gente é que é cega, não é? O amor Ninguém casa enganado, né? Ninguém. Ninguém. Então, o amor não é cego, né? É. Então, o amor é a primeira coisa. Agora, infelizmente, acontece na vida de não poucas pessoas e não poucos casais de não existir o amor realmente, apenas um interesse. Interesse por algum motivo, não é? Uma conveniência. Uma conveniência. Existem muitos casos que as pessoas se decidem passar a vida junto por causa de uma conveniência. É bom, preciso disso agora, preciso de um resgatador, preciso de um provedor, ou de uma provedora, ou de uma né? provedora. Porque tem muito... não quero ser sozinha, eu quero ter filhos, então, no matter how, eu quero filhos. E tem pessoas que embarcam num casamento, numa aliança baseado nisso. É apenas uma conveniência, apenas um interesse, apenas uma necessidade. Quando a base de um casamento, a base de um relacionamento tem que ser o amor. Aquele amor descrito lá em Coríntios 13, não é? E o amor é uma coisa interessante, né? Ele faz com que todas as coisas sejam diferentes e é mais fácil de resolver, é mais fácil de decidir, é mais fácil de querer, é mais fácil de realizar muitas coisas. Então, pode ser, o que levam duas pessoas a decidirem viver juntas, pode ser, deveria ser o amor, porque esse é o mais importante, não é? O amor e, infelizmente, em alguns casos, o interesse. Quando o amor, o que acontece? O amor, ele quando tem amor de verdade, a dignidade, a respeito, a cooperação, há aquele abrir mão de si em favor do outro. Quando há amor, você não quer ficar longe. Lembra lá nos primeiros tempos do namoro, quando era tudo bom, tinha borboletinhas no estômago. Desliga você, não, agora você. E aquela chatice, né? Porque queria ficar com o outro. Era bom estar junto, era bom compartilhar. Tinha assunto para horas, não desligava o telefone. Tinha acabado de encontrar, de beijar, de abraçar no portão. Hoje em dia não existe mais abraço no portão, né? E ir embora para casa, precisava falar mais um pouquinho, porque tinha muitas coisas para compartilhar. Aquilo estava formando um amor, formando uma aliança com o outro. Depois casa, não tem assunto mais. Mas quando o amor tem cuidado, né? Pois é, tem no aquele namoro cuidado, tinha aquele cuidado, carinho. tinha afeto, tinha valorização do outro. Você é minha princesa, ai, você é meu herói. Paixão, né? Tinha aquela química, aquela coisa doida, não quero ir embora, mais um beijo, mais outro beijo. E depois casa. E onde foi parar tudo isso? Em alguns relacionamentos. Aí você começa a avaliar. Tinha base sólida, tinha amor, tinha conveniência. Onde foi fundamentado o relacionamento, não é? Quando existe amor, acontece uma harmonia entre o quê? Entre o que nós pensamos, entre o que falamos, entre como nós agimos, o que fazemos. E isso resulta em quê? Em felicidade. Satisfação, né? O casal é feliz. Às vezes não tem tantas coisas, mas existe
pensamentos bons, né? Pensamentos positivos, pensamentos de vitória. Nós falamos, né? Tudo que nós falamos é com cuidado, e tudo que nós fazemos. Então, quando existe amor, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, acontece uma harmonia entre isso aí. E tudo isso gera felicidade, né? Você é uma pessoa feliz. Feliz porque você está vivendo com uma pessoa que você ama. É uma pessoa diferente, é uma pessoa totalmente diferente, mas é uma pessoa que pensou a mesma coisa. Eu amo o meu cônjuge e eu quero fazê-lo feliz ou fazê-la feliz. Eu acho que gera contentamento. Uhum. Tem dificuldades, tem diferenças, tem coisas para serem acertadas, mas você é satisfeito. Exatamente. Você é satisfeito, você tem contentamento, né? Agora, quando existe interesse, não é? O motivo é mais interesse, tudo desenvolve dentro apenas do interesse, né? Que pode ser um interesse pessoal ou pode ser um interesse familiar, né? Eu já ouvi pessoas falando, eu já ouvi muitas vezes, né? Eu ouvi às vezes algumas pessoas, não vou falar quem, né? Mas eu já ouvi algumas mães falando com filhas, você tem que casar com aquele moço, porque aquele moço, não é? Ele é assim, assim, assim. Ou então a mãe fala com o filho, normalmente é a mãe que fala, né? Você precisa casar com aquele rapaz, com a filha, né? Porque aquele rapaz é assim, ou com aquela moça, não é? Ou às vezes o pai chega e fala assim, olha, se eu fosse você eu pensava muito bem. Porque aquela pessoa não tem isso, não tem aquilo. Então, às vezes, é por interesse. Porque quando há amor é diferente, não é? Não tem, a coisa não gera em cima apenas de interesse. Amor é um sentimento de afeição, de ternura, de afinidade, de apego, de bem-querer, de cuidado, de mais um monte de coisas. Exatamente. Cada pessoa é responsável pelos seus sentimentos. Cada um de nós é responsável pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos e os sentimentos de cada um de nós canalizamos para quem nós queremos canalizar. Ou para pessoas, ou para coisas, para matéria, até mesmo para animais. Não é mesmo? Tem pessoas que elas às vezes resolvem adotar um animal e tudo que ela faz é por aquele animal. Ela faz tudo por aquele animal. Nós conhecemos uma pessoa no Brasil que as duas cachorrinhas, né, tem brinco de ouro. Tá lembrando, né? Não fala o nome, não. Tem brinco de ouro, tem correntinha de ouro, tem tratamento que... Tinha uma que pôs aparelho no dente. Aparelho no dente. Que ela era assim, aí teve que consertar. Foi mesmo. E a pessoa canaliza todo o amor, todo o cuidado, dinheiro, toda a dedicação para um animal. Então nós somos donos dos nossos sentimentos e nós canalizamos para quem nós queremos, né? Uma vez uma pessoa falou comigo, mas eu amo tal pessoa, assim, assim. E era uma coisa assim totalmente que não valia a pena. Aí eu falei, olha, você ama quem você quiser, a vida é sua, não é? Agora você vai depois arcar com as consequências daquilo que você escolheu para a sua vida, né? Alguém pode canalizar o amor para pessoas, para objetos, para carro. Tem pessoas que amam muito mais o carro do que a família. Não é? Por causa do carro, briga com a esposa, briga com os filhos. Por causa da casa limpa, briga com todo mundo, com o marido. Não deixa ninguém passar, ninguém pode sentar, ninguém pode fazer nada. Então, a pessoa, ela ama a casa, ela gosta da casa mais do que a família. Mais do que a família. Ter cuidado é uma coisa, lógico. Nós queremos a casa limpa, queremos as coisas arrumadas. Mas amar mais e brigar com as pessoas por causa de coisas materiais, você está canalizando o seu amor, a sua dedicação mais para aquilo do que para as pessoas e para a família. Então, não sei se vocês estão entendendo o que é que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre por que é que nós vivemos juntos. Então, se nós decidimos viver juntos porque nós nos amamos,
ela é mais importante, a Áurea é mais importante para mim do que a casa, do que tudo, não é? E eu preciso ser mais importante para ela. Então, o que nos uniu é o amor, o que nos une é o amor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, está escrito assim, Jesus falou assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde estiver aquilo que você mais valoriza, aquilo que você acha que é mais importante, aí estará o teu coração. Não é? Por exemplo, muitas vezes uma pessoa prefere sair, ficar longe de casa, distante, porque o tesouro dela, a coisa mais importante para ela está lá fora. Não importa se ela vai chegar em casa tarde, se a família está lá esperando, se a esposa está lá esperando, não é? Se os filhos estão lá esperando. Por quê? O tesouro dele é aquilo, é outra coisa. É lógico que nós temos coisas que nós gostamos, mas a família é mais importante. Prioridade. É prioridade. E principalmente a esposa. Não é? Interessante que às vezes, depois que nasce um filho, o marido não tira mais fotos com a esposa, não. É só com o filho, é só com o filho, é só com a filha, é só com o filho. Ou a Não é? esposa. Não, ou vice-versa, né? Ou a esposa. Não tem mais. É só, você olha no Face, só tem ele e a filha, ou ela e a filha. E o esposo? E a esposa? Né? Um dia uma pessoa passou por uma situação muito difícil e alguém perguntou para essa pessoa, a hora que você estava nessa situação difícil, o que passou pela sua cabeça? Essa pessoa é importante, falou assim, a primeira coisa que veio na minha mente foi a minha filha. E ele só falou da filha, só falou da filha. Ele não falou da esposa, não. E essa pessoa tem outros filhos também. Mas ele só falou da filha caçula e de mais ninguém. Então, o mais importante para ele é só aquela filha. As outras pessoas deixaram de ser importantes. E não, tem uma coisa que não está bem aí, não é mesmo? Então, Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro, né, é o que você mais valoriza, mais almeja, mais considera e mais ama. E mais cuida. E mais cuida. E mais cuida, não é mesmo? Existem pessoas que amam mais os bens materiais do que a família. Que valor temos dado e demonstrado ao nosso cônjuge, né? À nossa esposa, ou a esposa ao seu marido, né? Ao seu companheiro, à sua companheira, ou ao seu noivo, à sua noiva, seu namorado, sua namorada. Que valor você tem dado para essa pessoa? O que essa pessoa realmente tem significado para você? Significa ou já significou e agora significa? Qual é o valor que nós temos dado para essa pessoa? Não é? Como que agora que nós estamos de quarentena, nós estamos juntos mais ainda do que antes, não é mesmo? Que valor nós temos dado a isso? Será que nós temos ficado satisfeitos com isso e ficado felizes com isso, por estarmos juntos nessa quarentena, né? Então, qual o valor que nós estamos dando? O amor é um sentimento o quê? Que desenvolve ou que desenvolvemos como? Desenvolvemos um sentimento, cuidamos desse sentimento e ele pode crescer ou ele pode diminuir. Não é? Ele pode. Porque o amor é uma coisa que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos. E nós podemos desenvolver o amor para mais, para que ele aumente ou para que ele diminua. O que é que faz um amor aumentar? O que é que faz aumentar o amor? Valorização, cuidado, investir no amor, tempo, conhecer a linguagem de amor do outro, ter como alvo fazer o outro feliz. O amor nega o egoísmo. Isso é o amor. Então, o amor, tudo só, ele não busca seus próprios interesses. Então, quando eu busco interesse do outro, eu estou ministrando na vida do outro. Você é importante para mim. Eu penso em você primeiro. Eu cuido de você. Eu me dou para você. Esse é o amor.
Muitas, Agora, para desenvolver. Agora, para matar, é igual aquela vez nós fizemos a plantinha, que a gente levou a plantinha e toda sem água, toda murcha, toda com as folhas caídas, mas quando colocou a água, ela até levou um tempão, né? Só no dia seguinte que ela ficou em pezinha de novo, tão arrasada que ela tava. Mas quando ela recebeu água, quando ela foi nutrida, satisfeita na sua necessidade, presta atenção nisso. Foi satisfeita na sua necessidade, ela, ó, ficou em pezinha de novo, toda alegre e viçosa. Aliás, ela tá ali, bonitinha, com uma florzinha. Tem um lírio. Quando é que você coloca a água numa planta? Quando é que você coloca água numa planta? Eu coloco periodicamente, para ela não sentir, não ficar seca, não ficar murcha. Se você percebe que aquela planta está um pouquinho seca ou está murchando um pouquinho, põe na mesma hora. Você vai e coloca. Então, quando você vê uma pessoa, você vê a sua esposa um pouquinho murchinha, tristinha, vai lá colocar água. Vai perguntar o que está acontecendo. Não é? Isso é cuidar, isso é interesse. Por exemplo, é você interessar pela pessoa. Igual você falou de Coríntios 13. Às vezes a gente não tem todas aquelas qualidades de Coríntios 13, mas existe amor. E aí, quando você percebe que você não está fazendo o que deveria fazer, ou que você entristeceu a outra pessoa, você também entristece. E enquanto não conserta aquilo, você não fica bem. Uma coisa que a gente ouve sempre é aquela justificativa, mas eu sou desse jeito, eu não sei fazer assim. Mas você decidiu viver com uma outra pessoa que é diferente de você. Sim. Geralmente são os diferentes que se atraem. Então, se você não é desse jeito, mas você ama a outra pessoa, você sabe ouvir a linguagem de amor dela, você sabe escutar o desejo da outra pessoa. E o que você faz? Porque você ama, você abre mão do seu jeito e vai fazer do jeito do outro. E nisso você está nutrindo, satisfazendo, promovendo o seu relacionamento. Dando continuidade àquilo que começou lá atrás, que um dia foi todo colorido, todo cheio de borboletas e arco-íris, e que vocês decidiram, vamos viver junto para sempre, mas hoje está tudo cinzento. Por quê? Porque deixou de cuidar. Então, qual a continuidade que você está dando para o seu relacionamento? Você vive hoje melhor do que vivia lá no namoro, quando era love, 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 queria ficar junto para sempre? Você tem zelado por isso? Você tem convencido a outra pessoa a ficar com você? Que relacionamento é isso? É atrair o outro para si. Nós sempre esperamos o melhor do outro. Nós sempre queremos ver o melhor da outra pessoa. Não é mesmo? Agora, aquilo que nós queremos ver na outra pessoa, aquilo que eu quero ver na Áurea, que eu quero esperar da Áurea, eu preciso ser, eu preciso fazer. Exatamente. Não é mesmo? Porque não tem como ver nenhum resultado se o quê? Se eu não faço o que eu deveria fazer. Se eu não amo, se eu não faço. Não é? Não tem como encontrarmos resultados se nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer. Tudo na vida é uma lei física. São ações e reações. Então, as minhas ações precisam provocar no outro uma reação favorável a mim. Se os dois pensam assim, ambos terão reações favoráveis um com o outro. Então, tudo na vida é ação e reação. E o interessante, saindo um pouquinho, é que as pessoas, elas são conhecidas verdadeiramente não pelas ações, porque as ações eu premedito. Mas as minhas reações mostram exatamente quem eu sou e o que eu penso e o que eu sinto. Então, gritos e desrespeito ou suavidade, carinho, cuidado, zelo com o outro, nas minhas reações, é na hora do eu vou ver como que eu reajo. Então, se as minhas ações vão provocar uma reação. A reação, ela é um reflexo automático, imediato.
Tanto que às vezes a pessoa tem uma reação e depois ela fica com vergonha. Ela fica toda desconcertada. Porque as outras pessoas não esperavam aquela reação. Não é? Muitas vezes nós vemos na vida de casais, às vezes os casais estão juntos e de repente um tem uma atitude, uma reação que ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava. Não é? Então, a reação é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Uma coisa interessante que lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 7, Deus usa Salomão para escrever isso. E ele usa uma expressão assim, conjuro-vos, eu conclamo, eu invoco, eu chamo a atenção de vocês, eu exorto vocês. E ele fala assim, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Ele está falando com as mulheres, porque as mulheres são mais simples, às vezes as mulheres são mais ingênuas em algumas situações, porque às vezes São mais emocionais, então por causa da emoção, uma palavrinha que foi dada, uma rosa que foi, ela já achou que a pessoa já está apaixonada. E aqui em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 7, fala assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e nem desperteis o amor, até que este verdadeiramente te queira. Eu pus uma tradução assim: não se entreguem facilmente até que você tenha convicção de que realmente essa pessoa te quer e te ama. Ela não está ali por interesse e nem apenas por alguma coisa que ela está querendo se autossatisfazer, não é mesmo? Por isso que quem ama, espera. Quem ama, espera, né? O verdadeiro amor é regado de uma coisa que se chama o quê? Convicção. Convicção. Certeza. Não é? Por quê? Quem tem convicção não desiste. Não desiste. Não desiste. A convicção é maior do que qualquer coisa. Eu sou convicto, eu tenho certeza disso, do meu sentimento, eu tenho certeza da decisão que eu tomei, eu não vou desistir. Quando não se tem convicção, foi um mistake, foi um erro, não devia ter entrado nisso, já desistiu. Só que não está desistindo de qualquer coisa, está desistindo de um casamento, de uma aliança, se tornaram um. Convicção é determinação. Gera determinação. Exatamente. Convicção gera determinação. Não desiste, ele tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jamais acaba. O verdadeiro amor, não é? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, né, por causa dessa convicção, está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Logo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quem ama de verdade não tem medo, tem convicção. E a convicção gera determinação, não é? A nossa índole, o nosso caráter é o resultado da nossa formação. E isso resultará nas nossas escolhas. O que você pensa sobre isso? O nosso caráter, ele é resultado da nossa formação. É resultado de como eu fui criada. Resultado do ambiente que eu fui formada. É resultado, eu vou formar o meu caráter, eu vou formar o meu jeito de ser, a minha personalidade, ela vai resultar de onde eu vim. Então, da minha família, do ambiente onde eu fui criado. Eu não vou parecer com o filho do padeiro, eu vou parecer com os filhos como filha dos meus pais. E o meu lar, ele vai gerar em mim uma formação, uma maneira de ser. Eu vou aprender dos meus relacionamentos em casa. Então, é onde a grande responsabilidade que os pais têm de saber o que está sendo formado na vida dos filhos. Se eles veem amor, ternura, cuidado, comprometimento, zelo, eles vão reproduzir isso. Mas se eles veem brutalidade, indiferença, falta de compromisso, se eles não veem um relacionamento que é nutrido, eles vão reproduzir isso. Eles não têm como reproduzir outra coisa.
dificilmente eles vão reproduzir outra coisa. Tem uns que vêm de lares disfuncionais e falam assim, na minha casa nunca vai ser assim. Tem. Aprenderam com os erros, mas no geral eles vão reproduzir porque é a referência que eles têm, é aquilo que eles aprenderam. Então, a minha formação, ela vai formar a minha identidade. A minha identidade vai determinar os meus relacionamentos. Por isso que é importante o período de namoro e o período de noivado, para você um conhecer o outro. Nós vamos nos conhecendo aos poucos, não é mesmo? E você vai percebendo, quando você vai à casa da sua namorada, ou a sua namorada vai à sua casa, nós percebemos como que é o ambiente, como são as reações, como são as atitudes, não é mesmo? E aí, o período de namoro, o período de noivado, vai nos ajudar para que nós possamos amadurecer e, amadurecendo, nós vamos ter a convicção ou não se devemos casar ou não. Não é mesmo? Por isso que eu sempre digo, namoro é hora de estudar um ao outro. É para estudar. Porque nós aprendemos que ninguém casa enganado. Ninguém. O que você vê é real. Não acredite que tem gente que acredita no mito, eu vou mudá-lo ou mudá-la, ninguém muda ninguém. Exatamente. O que é bom agora não vai ficar bom. O que não muda agora. O que é bom continua bom e o que é ruim vai ficar pior. O que não muda agora, não muda depois. Então, essa é uma das lições lá que no Mulher Única, né, do mito do casamento. Então, o namoro é pra gente ver tudo isso. Viu? Entrou no casamento? Assuma a responsabilidade disso. Eu não tô pontuando que então você descobriu lá que é uma coisa abusiva, terrível, não tem jeito, não. Eu tô pontuando que você não diz que você não viu. Algum resquício, alguns traços você viu lá atrás. São sinais. E você fez uma escolha. São sinais. E a sua escolha vai determinar o caminho que você vai viver agora. Agora, se existe amor, existe a determinação de mudança. Porque quem ama, muda. Quem ama, muda. Em favor do outro. Né? Então, olha que coisa interessante, né? Se nós não casamos por interesse apenas, mas casamos por amor, como é que nós temos conduzido o nosso casamento? Como é que nós temos caminhado juntos? Nós estamos isentos de qualquer discórdia, de qualquer atrito? Absolutamente não. Mas, porque nós nos amamos, nós procuramos consertar o que temos que consertar. Não é mesmo? Então, como é? Se você está com seu esposo e com a sua esposa porque você disse que amava ou que ama, como é que você está conduzindo tudo isso? Não é? Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que a sua esposa tem tratado o seu esposo? Não é? O marido. Como é? Os filhos, se nós perguntarmos para os nossos filhos, eles darão um bom testemunho da nossa convivência, do nosso amor, da nossa unidade, da nossa vida conjugal. Será que eles dariam um bom testemunho, não é mesmo? Sobre a nossa vida, ou eles vão ter muitas coisas ruins para falar, ou nem gostariam de falar, não gostarão de falar. Então, os filhos, se nós temos filhos, os filhos, eles percebem tudo, eles veem tudo. E eles sabem se nós estamos bem ou mal, não é mesmo? Nós gostaríamos de lembrar, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Digno de honra seja o casamento, seja o matrimônio, não é? Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra digno, né, merecedor. É merecedor.
não é mesmo? É interessante que quando eu resolvi me casar com a Áurea casasse comigo, então nós nos achamos dignos um do outro, merecedores um do outro. Nós nos premiamos, não é? Um ao outro. Nós escolhemos um ao outro. Nós nos apontamos um para o outro. Isso é dignidade. Isso é você achar que é digno, né? Nós indicamos, então, nós premiamos. Eu me premiei a ela e ela a mim. Então, isso é dignidade. E pensando nisso, eu preciso cuidar muito bem da Áurea. E ela cuidar muito bem de mim. Porque digno de honra. O que é honra? O que é honra? Honra é reconhecimento. É valor. Valor, o que mais? Respeito, consideração. Honra é um tributo. Honra é reverência. Reverência. Honra é... Destaque também, né? É você destacar essa pessoa é importante para você, né? É distinção, isso é honra. Honra essa pessoa é importante para mim. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou alguma coisa com Áurea, numa situação lá no Brasil, e eu me levantei na hora e falei, escuta aqui, essa pessoa é a minha esposa. Então você olha como você fala com ela. E eu pus aquela pessoa no lugar dela, na hora. Eu falei, você não está mexendo com uma pessoa qualquer. Essa pessoa é a minha esposa. Então você se ponha no seu lugar. E essa pessoa tomou um susto. Porque ela não esperava que eu fosse ter uma reação dessa imediata. Sabe por quê? Porque a Áurea para mim é uma pessoa digna. É uma pessoa de honra. Porque é a pessoa que eu escolhi para ser a minha esposa, para ser a mãe dos meus filhos, dos nossos filhos, e para viver com ela para sempre. Não é mesmo? Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, né? Matrimônio e leito sem mácula. Mácula não se refere apenas a adultério, traição, prostituição nesse sentido, não. Isso é terrível. Isso é terrível, não é? Porque quem ama respeita e quem ama honra, não é mesmo? Mácula não é apenas... Tudo que se refere é uma mancha, é uma marca. Então, negativa. Então, é aquilo que se refere à dignidade desse casamento, né? A honra. Então, por isso que fala, digno de honra, digno e de honra, dignidade e honra. Entre todos, seja o matrimônio o leito. Leito fala da intimidade. Então, o relacionamento meu e do meu esposo, na intimidade, no mais íntimo, no mais interior nosso, ele tem que ter honra. Sim. Ele tem que ter respeito, ele tem que ter valorização, ele tem que ter cuidado. Cuidado, Então, por isso é digno de honra. As pessoas só pensam assim, digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula. Aqui nunca teve adultério. Não é isso que está falando. Não é somente dignidade isso. E honra. E um leito e uma intimidade. Também o leque se abre. É isso da honra, não ter pecado, não ter coisas inconvenientes, mas é também, né? Entendeu? O leito sem mácula é sem essa marca, sem essa mancha. Mácula significa mancha. Mácula é uma mancha. Então, que o nosso relacionamento não seja manchado pela falta de dignidade, pela falta de honra. Isso. Amém? Isso. Lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 33, esse capítulo é muito lindo, não é? Porque ele fala do esposo e da esposa. E ele compara o esposo com Jesus, o noivo, e a esposa com a igreja. E ele fala para o marido, marido, amais vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não é? E fala com as esposas para sujeitar aos vossos maridos como ao Senhor.
como ao Senhor. Como assim? Então, e ele fala isso, grande esse mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o casamento, ele representa a unidade de Cristo com a igreja. Então, ele é muito mais profundo do que nós possamos imaginar, não Olha a é? dignidade que Jesus deu para a igreja. É. Olha o sacrifício que Jesus fez pela igreja. Olha o amor que Jesus tem com a igreja a ponto de morrer por nós e não quer ficar longe de nós. Ele volta para nos buscar. Ele voltará para nos buscar, porque ele não pode viver sem nós. A igreja. Então, ele se deu por inteiro à igreja. E então, quando fala que nós, os homens, amem como Cristo, é assim, se dando, retornando, se voltando sempre para a esposa. E a esposa fala: sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, a obediência, a submissão que nós temos ao Senhor, nós temos que ter ao nosso marido. Tem sempre um como. Exato. Tem sempre uma palavra de comparação. Compara-se o relacionamento marido e esposa, Cristo e a igreja. Exatamente. E Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 8, Jesus fala para aqueles fariseus e para aqueles doutores da lei, ele fala o seguinte: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são mais dois, não são dois, são um agora. Então, nós não somos duas pessoas, nós nos tornamos uma pessoa. E eu tô lembrando de um texto, um versículo que fala que ninguém trata mal a sua própria carne. Sim, é lá Não é? de Efésios, né? Então não trata mal a si, porque, aliás, a maioria das falhas num relacionamento é o egoísmo. É querer tratar bem a si e larga o outro para lá. Mas a Bíblia diz: ninguém trata mal a si próprio. É a sua própria carne. E se nos tornamos um só, como tratar mal o outro? Exatamente. Se ele apenas é um com a gente, é a mesma carne. Então, lembre sempre isso, da maneira que você quer ser tratado, trate o outro. Por isso que quando há amor mesmo, e acontece um deslize, alguma coisa no sentido de tratamento, se eu firo você, eu me sinto ferido também. Eu sinto a sua dor, porque nós somos um. E enquanto eu não conserto com você, eu não fico bem. Porque nós dois somos um, e nós dois temos que nos sentir bem. É isso que acontece, não é mesmo? Os dois serão um. Então, pensando nisso tudo que nós compartilhamos, né? Como é que temos conduzido a nossa união? Como uma só carne? Ou como duas pessoas diferentes dentro de casa que não se combinam? Não é mesmo? Não existe nada impossível para Deus. E lembrando que nesses dias de quarentena, quando temos que ficar em casa, convivendo todo o tempo, Sim. numa nova rotina. Então, nós temos ouvido na televisão que está falando como aumentou o número de abusos nos lares e tal, pela falta de saber conviver. Porque sai para trabalhar, fica o dia inteirinho fora, quando chega em casa já mais ou menos assiste, prega na televisão e aí vai dormir e entra naquela rotina viva. Agora, convive ou convive. E a gente tem que pensar assim: eu estou tendo uma grande oportunidade de desfrutar um do outro, de ficar junto o tempo todo. Às vezes Paulo tá aqui escrevendo, preparando mensagem no telefone, o dia inteiro. Eu tô sentada ali, ou aqui no sofá, eu tô lendo, eu tô fazendo alguma coisa, aqui em casa pequenininho, então eu tô em pé ali na cozinha, eu tô perto dele. Por quê? Porque nós queremos ficar perto. Então, a quarentena
nos aproximou. E tem gente que fica meio assim, né? Não sabe se senta, se fala, tá meio pela falta de costume, mas que você possa meditar nisso e falar assim, eu vou tirar o maior proveito desse tempo, que eu tô inteiro dentro de casa, eu tô inteiro um pro outro. Então eu vou namorar de novo. Voltar àqueles tempos que namorava, assistia filme juntinho e desfrutava, tinha boas conversas, ri com os filhos e voltar a desenvolver isso. E não ser estranhos no ninho, mas serem companheiros no ninho. E se tinha e perdeu, aproveite a chance Pois é. para restaurar, recuperar isso tudo. Não deixe isso perder. Mas é aquilo que eu falei na pregação da semana passada, não é? Houve a reforma, agora a restauração para ver a remissão, não é mesmo? Então que Deus possa abençoar a nossa vida, possa abençoar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui todos os dias lembrando de vocês, de cada um de vocês e orando por todos vocês, para que Deus possa abençoá-los em tudo, em tudo. Não adianta não faltar comida, não faltar coisas boas, mas faltar a unidade, faltar o carinho, faltar o convívio, o aconchego e faltar o amor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vou pedir a Áurea, a minha esposa, não é, para que ela faça essa oração encerrando e que Deus nos abençoe. Senhor, nós louvamos o teu nome. Amém, Senhor. Te damos graças, porque o casamento é um projeto do Senhor. Sim, a família ó Pai. é um projeto do Senhor. Nós cremos Te nisso. damos graças porque a tua palavra nos ensina a melhor forma da gente Amém, viver Senhor. bem. Ó Deus, que essa palavra gere algo precioso dentro de nós. Amém. Ó Deus, que os casais estejam zelando pela dignidade, pela honra do casamento, do matrimônio. Que haja alegria, que haja celebração. Que nesses dias de quarentena eles aproveitem para namorar. Amém, Senhor. Para estarem unidos, desfrutando todo o tempo, que muitas vezes é roubado pelas nossas 1000 atividades. Sim. Hoje nós temos o privilégio de estarmos juntos o tempo todo. Então, Sim, ó Pai, que o teu Espírito Santo conduza marido e esposa a estarem juntos, aliançados, conectados, Amém, juntos, amando, mostrando carinho para os filhos e que a família seja ricamente abençoada nesses Amém, dias. Que Senhor. nós possamos tirar o melhor. Amém, Nós Senhor. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sim. Então, essa quarentena está cooperando para o bem dos que amam a Deus. E nós te amamos, Senhor. Amém, Senhor. Então, que nós possamos tirar o melhor. E as famílias serem fortalecidas e abençoadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Agora dá um beijinho na sua esposa. Aproveita. Agora nós vamos apagar a luz. Ó.